A graça e paz, queridos. Vamos louvar ao nosso Deus, porque a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Ele nos deu um novo coração e por isso nós louvamos a Ele. Aleluia. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus e dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor, aleluia, aleluia, querido Senhor, aleluia. Ele é formoso. A sua glória invade aqui nesse lugar, invade na sua casa. Aleluia. Vamos cantar, Senhor, formoso é. Senhor, formoso é. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim, acende a chama. Resplandecer o meu primeiro amor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, que nos permitiu, pela sua graça, estarmos nesta manhã de domingo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Então eu gostaria dos amados irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 119. Nós vamos ler do verso 1 até o 9, a fim de que possamos extrair algumas lições desse salmo. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Glória a Deus
pela palavra do Senhor, que muito nos ensina, que muito nos instrui e nos ajuda a caminhar nesse mundo tão tenebroso, né? Caminhar em santidade, em retidão diante de Deus e diante dos homens. Queridos irmãos e amados, este salmo, ele é o maior salmo de todos, né? Ele contém 176 versos, e não é à toa que ele é o maior, pois é justamente nele onde nós podemos encontrar explicações bem detalhadas sobre o funcionamento da justiça de Deus, que é desde a eternidade até a nossa realidade. A intenção nessa manhã é ver com os irmãos e tentar desmembrar as informações que estão contidas nesses primeiros versos que nós acabamos de ler. Então, no trecho que nós acabamos de ver, Deus, através da sua maravilhosa palavra, estará nos ensinando sobre algumas qualidades e a integridade da sua justiça, que é irrepreensível, que é fiel, que é verdadeira, que é plena. E também nos mostrar que a nossa justiça não é igual à dele, pois o que devemos fazer para que andemos nela e o que ganhamos, ou o quanto somos favorecidos em obedecê-lo. Os 3 primeiros versos, ele nos diz que como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Queridos, esses três versos, melhor dizendo, desculpe, eles nos traz 3 informações muito importantes. O verso 1 nos diz que a lei do Senhor, ou a justiça de Deus, ela é irrepreensível no que diz respeito à sua integridade e cumprimento. Ou seja, não há nenhum erro nela, pois foi estabelecida eternamente. O verso 2, ele nos traz a informação de que estas leis, elas proporcionam para o cristão uma imensa satisfação, porque quando nós buscamos aprendê-las, nós vamos então andar conforme aquilo que está declarado no seu conteúdo. E o verso 3 nos aponta que estas leis garantem a quem anda conforme o que está escrito nelas, que tal pessoa não estará praticando o mal e será parecida com Deus no modo tanto de falar quanto de agir. Quando nos voltamos para o verso 2, nós percebemos bem claro que estas leis, elas só são agradáveis a quem está buscando a Deus de todo o coração, pois a quem crê que Ele existe e o respeita. Quem procura aprender estas leis somente para aparentar intelectualidade às vistas dos outros, de maneira nenhuma, de forma alguma, encontrará nelas o verdadeiro prazer que elas proporcionam. E quem lê estas leis sem crer em Deus, também não enxergará seu conteúdo espiritual e por isso não vai concordar com elas. Pelo contrário, irá repudiá-las. Quando nós lemos agora os 3 próximos versículos, do 4, 5, 6, nós vamos perceber o seguinte: Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Ora, amados e queridos irmãos, esses 3 versos também nos mostram 3 informações muito importantes para a nossa caminhada. O verso 4, ele traz em si que as leis foram criadas por Deus e não por homens, e que elas foram criadas para serem todas obedecidas com fidelidade. O verso 5 nos traz a ideia de que os caminhos dos homens não estão firmados na justiça de Deus. Por quê?
por causa dos desejos e sentimentos carnais que se opõem à justiça eterna do Senhor. Voltando-nos para o verso 6, ele vai nos dizer que quem considera a justiça de Deus e procura aprender suas leis para obedecê-las, de maneira nenhuma será envergonhado, de forma alguma será decepcionado com as coisas ou as situações que ele venha a passar neste mundo. Amados, apesar de terem sido publicadas por seres humanos as leis deste mundo, as leis de Deus elas foram estabelecidas pelo próprio Deus. E a prova de que os mandamentos de Deus contidos na sua palavra foram instituídas por ele e não por homens são as suas imutabilidade e a sua infalibilidade no cumprimento, mesmo que novas circunstâncias venham a surgir. Deus mesmo julga todas as coisas segundo a intenção do coração humano e não favorece a quem não se agrada de suas leis ou não busca obedecê-lo. As legislações, amados irmãos, que os homens criam, elas são imperfeitas e por isso mudam a todo instante para se adaptarem às novas situações que surgem. Também, muitas vezes, essas leis humanas criadas para reger a nação, para trazer ordem e para manter a sociedade em segurança, deixam de ser cumpridas para que aqueles que discordam delas sejam favoráveis, ou favorecidos, melhor dizendo. Quando nós olhamos para o verso 5 e 6, nós percebemos que esse texto eles se complementam. Eles trazem o seguinte raciocínio: nós nos decepcionamos todas as vezes que não obedecemos a Deus. Nós nos frustramos todas as vezes que não obedecemos a Deus. Nós ficamos envergonhados todas as vezes que não obedecemos a Deus. Ou seja, nossas decepções e desenganos neste mundo não vêm senão da nossa desconsideração ao que Deus instituiu e da nossa desobediência a Ele. Nós desconsideramos a Deus e não obedecemos. Todas as vezes que nos deixamos levar por nossos sentimentos e desejos carnais, ou seja, as nossas concupiscências, a soberba da vida, nós admitimos e repudiamos pessoas e coisas pela aparência que elas têm neste mundo e ainda também pelas sensações que elas nos provocam. Então, se nós confiarmos mais em nossos sentimentos e desejos do que no que Deus estabeleceu eternamente, mesmo que ainda tenhamos muito conhecimento das Escrituras, infelizmente estaremos fadados a falharmos em obedecê-lo. É isso que esses 3 versos trazem como informação para as nossas vidas. Quando nos voltamos para os outros versos, 7 e 8, que diz: eu te louvarei de coração sincero, portanto, quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. E ele completa, para termos um sentido mais geral, com o verso 9, que diz: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Esses versos que nós acabamos de ler, o verso 7, ele nos aponta que nós só vamos conseguir louvar a Deus de verdade e de fato e em sinceridade de coração se nós conseguirmos entender a justiça do Senhor. O verso 8 aponta para a ideia de que Deus não abandona jamais aqueles que estão em obediência a Ele. E quando nós olhamos para o verso 9 desse salmo, nós percebemos que há uma maneira de alguém ser justo, ou seja, ter uma conduta pura, buscando viver conforme aquilo que Deus determinou para a sua vida. Irmãos,
Muitas pessoas se enganam achando que louvar a Deus é aprender músicas gospels para cantá-las na igreja durante os cultos ou em momentos do dia. Deus, amado, só pode ser verdadeiramente homenageado ou prestigiado, e esse é o real sentido de louvar a Deus, por quem o conhece de fato e de verdade. E não há outra forma de se conhecer a Deus senão entendendo sua justiça, que está devidamente expressa e esclarecida em sua palavra através da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, qual é o verdadeiro louvor? Como podemos dar o verdadeiro louvor a Deus? O verdadeiro louvor só é dado a Deus quando, em qualquer situação que nós estivermos, ao procurarmos obedecê-lo de todo o coração, observamos a sua fidelidade no cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Quem procura entender a justiça de Deus e procura obedecê-la, está exaltando, enaltecendo, colocando acima de todas as coisas, ou seja, está glorificando ao Senhor por sua vida e desta forma receberá sempre o favor dele. E um desses favores que Deus jamais abandonará quem o obedece. Isso nós percebemos quando lemos o verso 8. E seguindo esse raciocínio do salmista, o verso 9 ele vai deixar claro para nós que não há outra maneira de sermos justos diante de Deus, sem andar conforme o que ele estabeleceu. É um grande engano pensar, irmãos, que somente fazer obras de caridade faz de alguém uma pessoa justa diante de Deus. Se esta pessoa acha que já sabe o suficiente e não procura entender a justiça do seu Criador para andar conforme, ela está certamente então vivendo como uma pessoa injusta diante de Deus, sem sequer perceber. Aquilo que nós achamos correto aos nossos próprios entendimentos, julgando pela aparência das coisas, ou aquilo que o mundo ou as religiões entendem ser o justo ou o errado, ou certo, não é necessariamente o padrão de justiça ou de retidão para Deus. Assim, mesmo que ainda estejamos ajudando aos necessitados, por exemplo, se ao mesmo tempo direcionamos a nossa fé espiritualmente para outras entidades, que não seja a pessoa e bendita do Senhor, nós estamos então cometendo injustiça diante dele. E essa injustiça ela se manifesta de forma como a idolatria, que é uma transgressão ou perversão da justiça de Deus. Ou ainda, é de fato um pecado que exige de cada um de nós arrependimento. Nós pecamos, irmãos. Nos colocamos contra ou pervertemos a justiça de Deus. Todas as vezes que infringimos seus mandamentos e para irmos de encontro aos estatutos eternos, basta apenas fazermos as obras da carne. Ou seja, que atendamos aos nossos desejos e sentimentos, ou ao que o mundo entende ser o justo ou certo, ao invés de lembrarmos e considerarmos o que Deus promulgou. As obras de injustiça que podemos cometer aos olhos de Deus, elas estão devidamente registradas quando Paulo escreve aos Gálatas, nessa carta do capítulo 5, ao verso 19 ao 21. E também podemos confirmar isso quando lemos a João escrevendo em o Apocalipse, no capítulo 22, e verso 15. Portanto, irmãos, se alguém faz a caridade, contudo, é idólatra, imoral, coloca preceitos religiosos ou mundanos acima da mensagem salvadora de Jesus Cristo e de seus mandamentos,
Essas pessoas, elas são chamadas de cães. São chamadas de adúlteras, porque elas adulteram no casamento, porque elas praticam feitiçarias, elas mentem, não têm domínio próprio, e por aí vai. Elas não se arrependem das suas transgressões no desejo e na busca de parar de praticá-las. Essas pessoas serão julgadas por Deus e sofrerá as consequências dos seus pecados, conforme nós podemos ler em Salmos 89, do verso 31 e 32, que nos diz: se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Queridos, para nós encerrarmos esta pequena palavra desta manhã de domingo, Deus é bom e misericordioso. Entretanto, é justo e não volta atrás em seus juízos, movido por pena ou outros sentimentos, como nós, seres humanos, fazemos. Ele sonda os corações e nos vê como um todo, e jamais julga por aparências ou baseado em momentos isolados de nossas vidas. O livro de 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, vai nos dizer: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui eu chamo a atenção, meus amados irmãos, que não somente a idolatria, como nenhuma outra injustiça que cometermos diante de Deus, será anulada por fazermos obra de caridade. A caridade ou o bem devemos sempre fazer se estamos em Cristo, até mesmo para aqueles que nos querem ou nos fazem mal. Porém, as injustiças que cometemos só são perdoadas se crermos em Jesus Cristo como nosso Rei e Justificador. A fé nele é que nos leva ao arrependimento sincero dos nossos pecados e uma posterior mudança de atitude, que estará embasada no que Deus instituiu eternamente para agradá-lo. Queridos e amados irmãos, nesta manhã que nós entendamos que para conhecer a Deus, nós precisamos compreender a sua justiça. E a partir do momento em que nós compreendermos a justiça de Deus, nós vamos então andar conforme ele promulgou os seus decretos. E andando desta forma, então é como o salmista nos declarou: nós seremos felizes, nós andaremos irrepreensíveis, ele não nos deixará e também teremos o seu favor na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos faça sempre conhecedor da justiça do Senhor, para estarmos caminhando conforme ele decretou a sua lei, conforme ele promulgou os seus juízos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.